Olá, eu sou a doutora Carolina Lins, sou médica infectologista e professora da Faculdade de Medicina da UFMG. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre as síndromes respiratórias infecciosas, uma abordagem geral para os profissionais da saúde. Eu preparei esta agenda, onde nós iremos abordar os principais agentes virais, comuns e emergentes. Falaremos sobre a abordagem clínica e laboratorial das principais síndromes respiratórias, passando para as estratégias preventivas e terapêuticas e finalizando com alguns casos ilustrativos. Começando com a epidemiologia das infecções respiratórias agudas, os dados estimam que mais de 4 milhões de mortes por ano mundialmente podem ser atribuídas a essas infecções, sendo elas a principal causa de morte nos países em desenvolvimento. Com a Covid-19, houve uma mudança nesse cenário, sendo que mais de 5 milhões e 500 mil mortes em todo o mundo podem ser atribuídas a essa infecção, estimando-se que esse número possa ser superior a 3 vezes o valor que foi realmente contabilizado. As infecções respiratórias têm maior prevalência em regiões com menores condições socioeconômicas, sendo que crianças que vivem em áreas urbanas e de baixa renda são muito impactadas por essas infecções. Entre os fatores de risco para o desenvolvimento de formas graves estão a coexistência de doenças crônicas, os extremos etários, crianças muito pequenas ou idosos, o tipo de cepa viral envolvida e a ausência de vacinação prévia. Com relação à história natural das infecções respiratórias virais, não só dos resfriados, mas de todas de uma forma geral, tudo começa com a inoculação do vírus na mucosa nasal, oral ou conjuntival. Então, a presença do vírus em contato ali com o epitélio dessas vias vai ocasionar uma reação inflamatória com lesão celular. Isso é responsável, então, pelo surgimento dos sintomas comumente apresentados de obstrução, irritação na garganta, coriza, febre, mal-estar, cefaleia, anorexia e mialgia. Na sequência, por volta então do segundo dia, essa secreção ela tende a aumentar, sendo composta principalmente por células descamadas, pelo recrutamento de células polimorfonucleares e também pela presença de bactérias que normalmente já colonizam o trato respiratório superior. Com isso, e devido a isso, vai haver então o surgimento de uma secreção nasal espessa e mucopurulenta, associada a uma tosse, em até 80% dos casos. Aqui a gente tem que fazer uma pausa para fazer uma observação. A presença então de secreção purulenta, ela não é um critério para diferenciar uma infecção respiratória viral de uma infecção bacteriana, porque ela pode acontecer mesmo nas infecções provocadas por vírus. Então, esse critério de cor da secreção, o aspecto, ele não é utilizado, ele não deve ser utilizado para definir essa etiologia. Bom, dando sequência aí à nossa linha de raciocínio, esse período de tosse produtiva, ele pode durar até por volta do 5º, 6º dia, quando o paciente, já se espera que o paciente entre numa curva de melhora. Então, entre o 7º e 11º dia, 10º dia, esse paciente tem que apresentar uma melhora significativa do seu quadro. No entanto, até 14 dias depois, pode ainda persistir uma tosse, mas já com ausência, desaparecimento da febre e dos demais sintomas. Aqui eu trouxe um pouco os dados atualizados das notificações de síndrome respiratória grave que aconteceram no estado de Minas Gerais no ano de 2025. Então, no primeiro gráfico, a gente pode observar a distribuição dos atendimentos por síndrome gripal de acordo com a faixa etária.
O que nós observamos aqui? Uma grande concentração de casos entre crianças, abaixo aí dos 9 anos, né? E também adultos jovens, de 20 a 29 anos. Aqui a gente vai lembrar, então, do impacto que isso traz do ponto de vista de afastamento das atividades laborativas de trabalho provocadas por essas infecções. E também, olha lá, eu chamo atenção para o número de idosos, pessoas com mais de 60 anos, com mais de 5.000 notificações. E lembrando que para essa faixa etária, a gente tem cobertura vacinal pelo Programa Nacional de Imunização, mas infelizmente a baixa procura pelas vacinas tem impactado no número de casos aí apresentados por esses públicos-alvo e que não estão, portanto, imunizados. A seguir, nós temos um gráfico de Pitts aí que mostra a distribuição das infecções de acordo com o tipo de vírus, né? Nós temos, então, uma grande predominância de rinovírus, que é esse que está em amarelo, seguido pelo influenza A. Novamente ressalto, influenza que é coberto pela vacina trivalente que nós temos distribuída gratuitamente nos serviços de saúde. É interessante que o Covid, ele fica pequenininho. Esse gráfico aí é das últimas semanas, particularmente das últimas semanas aí do ano, e a gente vê a barrinha em verde do SARS-CoV-2, que é o vírus da Covid-19, realmente mostrando um percentual bem inferior dos casos. Bom, nós podemos classificar as infecções respiratórias, de uma maneira geral, em aquelas que acometem a via aérea superior, né? Então, o que nós temos aí na via aérea superior? Laringe, faringe, cavidade nasal. E aquelas que acometem o trato respiratório inferior, traqueia, os brônquios e o próprio parênquima pulmonar. Então, dessa forma, entre as IVAs, a gente destaca a faringite, a amidalite, a laringite. E entre as infecções da via aérea inferior, das vias aéreas inferiores, a gente vai descrever a traqueite, bronquite, bronquiolite e a pneumonia. Bom, aqui eu trouxe para vocês um quadro que eu acho que é bem didático e bem ilustrativo, que nos ajuda a diferenciar entre as principais infecções aí, a pneumonia, a bronquite aguda e a bronquiolite. Então, na pneumonia, que é considerada uma infecção da via aérea inferior, como nós comentamos no slide anterior, entre as manifestações clínicas destaca-se a presença de tosse, que pode ser com ou sem secreção, febre, dispneia ou falta de ar, dor torácica e os estertores ou crepitações. Lembrando que a pneumonia ela pode ser de origem viral ou bacteriana. Ela é preocupante em idosos e pessoas imunossuprimidas, que inclusive são fatores de risco para a sua ocorrência. E exige uma avaliação quanto à sua gravidade, assim como as demais síndromes respiratórias. Mas aqui a gente pode utilizar o score de Kirby 65 para ajudar na identificação daquele paciente que tem maior risco de agravamento e que precisa, por exemplo, de uma observação hospitalar, e também esse score pode ser interessante para o direcionamento do tratamento, né? Com relação à bronquite aguda, ela também é caracterizada pela presença de uma tosse. Só que nesse caso, além da tosse, nós vamos ter também a presença de sibilos, que são ou que a gente chama de sibilância ou de chieira, né? Conhecido também como chieira. A bronquite, ela tem um curso autolimitado, geralmente a causa é viral. Os antibióticos, inclusive, eles não estão indicados rotineiramente, devem ser avaliados de forma muito criteriosa, a gente vai comentar isso um pouquinho mais para frente. E nós temos, às vezes, uma dificuldade de diferenciar a bronquite da bronquiolite, né? A bronquiolite, geralmente ela vai afetar
crianças menores de 2 anos, especialmente os lactentes, até 6 meses. O vírus sincicial respiratório tem grande participação na gênese da bronquiolite e, em geral, a gente fala que quando é um primeiro episódio nessa faixa etária, a gente vai tender a considerar como bronquiolite. A bronquite, geralmente, ela é aquele episódio subsequente, quando o indivíduo ele vai apresentar novamente um episódio de sibilância. E aí a gente deve considerar, então, o diagnóstico de bronquite isso aí nos ajudando a diferenciar, então, uma entidade da outra. Bom, com relação, então, às principais síndromes clínicas, a gente dividiu em topografia, via aérea superior e inferior. Agora a gente vai falar em relação às manifestações clínicas. Então, começamos pelo resfriado comum, que às vezes é difícil de diferenciar da gripe ou da síndrome gripal. Então, o resfriado, ele se caracteriza por sintomas mais leves. O indivíduo vai ter, então, coriza ou rinorreia, né, que é aquela secreção nasal mais líquida. Pode ter um mal-estar, dor de cabeça. Mas, quando esses sintomas são mais intensos, com a presença de, primeiro, febre, tá? Que ela é, então, um componente essencial para o diagnóstico de síndrome gripal. Com tosse ou dor de garganta. E mais um dos seguintes achados: mialgia, cefaleia ou artralgia. Nesse caso, se nós temos alguns desses sinais ou sintomas, aí a gente já vai caracterizar a síndrome gripal, que é então um quadro mais intenso que o resfriado. E também os tipos de vírus que causam um e outro são diferentes também, né? Os resfriados geralmente são rinovírus, adenovírus, enquanto que a síndrome gripal, o influenza tem uma grande participação, além de outros vírus respiratórios. Eu chamo atenção para as crianças com menos de 2 anos. Muitas vezes é difícil de localizar os sintomas nessas crianças porque elas não conseguem verbalizar. Mas lembrando que a febre mais a presença de tosse, coriza ou obstrução, na ausência de um outro diagnóstico que seja mais evidente, também pode caracterizar a síndrome gripal nessa faixa etária. E passando para a SRAG, que é a sigla de Síndrome Respiratória Aguda Grave. Nesse caso, além dos critérios de síndrome gripal, como nós mencionamos, febre, tosse, esse paciente ele vai ter algum dos critérios de gravidade, que podem ser presença de dispneia ou falta de ar, desconforto respiratório, uma saturação de oxigênio menor do que 95% ou a exacerbação de uma doença pré-existente, principalmente uma doença pulmonar, num paciente que já tem um DPOC, que já tem uma asma. Bom, é importante a gente ressaltar que a SRAG é uma condição de notificação obrigatória para o sistema de vigilância epidemiológica. Agora nós vamos comentar um pouquinho, depois que nós caracterizamos as principais síndromes, então nós vamos falar sobre os principais agentes etiológicos, começando pelo influenza. Os vírus da influenza existem vários subtipos. Os de importância epidemiológica são o influenza A, subdivididos em H1N1 e H3N2, e influenza B. O H1N1, então, ele se tornou aí, epidêmico desde 2009, quando nós começamos com a famosa gripe suína, e hoje ainda é, como a gente viu nos slides anteriores, o vírus mais prevalente, né? Com oscilações aí sazonais, mas que tem grande impacto, então, na patogênese das síndromes respiratórias. É um vírus que tem uma alta capacidade de mutação. Por isso que as vacinas, elas precisam ser atualizadas anualmente. Por quê? Durante aí, ao longo de um período de um ano, é feito uma projeção
de quais serão as cepas que mais circularão no ano seguinte. E aí, então, é feita essa vacina, considerando-se que essas mutações que o vírus sofre acabam impactando na eficácia da vacinação. A vacina perde, então, a sua validade, digamos assim. E aí elas precisam ser atualizadas anualmente, né? E lembrando, gente, que elas são feitas a partir de fragmentos do vírus. Elas não utilizam o vírus inteiro, então é impossível que uma vacina seja responsável pelo desenvolvimento de um quadro respiratório gripal mesmo. O que acontece é que, como a gente tem a estimulação do sistema imunológico, o paciente pode apresentar febre, dor no corpo, pela inflamação mesmo provocada pela estimulação imunológica, mas isso não é o adoecimento mesmo causado pelo vírus vacinal, isso é impossível, tá? Entre as complicações da influenza, nós podemos descrever a pneumonia, a miocardite e a exacerbação de outras doenças que o paciente já possui. Eu destaco aqui, né, por exemplo, a miocardite, porque é muito comum os pacientes terem resistência em relação à vacinação pelo medo, por exemplo, eu vi que a vacina pode dar miocardite, que a vacina pode dar Guillain-Barré, que é uma doença desmielinizante neurológica. O que é importante a gente sempre conversar com o nosso paciente? De que o vírus, por si só, ele já é capaz de provocar essas complicações. Então, se nós queremos nos proteger da ocorrência desses quadros, a forma mais segura é através da vacinação. E por fim, eu trago aqui o período de transmissibilidade, que é sempre uma dúvida também, principalmente nos serviços de saúde, por uma questão de biossegurança. Lembrar, então, que o vírus da influenza, ele pode ser transmitido por um período de até 7 dias a partir do início dos sintomas. Passando, então, para o vírus sincicial respiratório, como eu também mencionei anteriormente, ele é o principal agente da bronquiolite em crianças. Mas lembrar, gente, que esse vírus tem um impacto também na população idosa e de imunossuprimidos. Hoje, a gente tem uma possibilidade de imunização passiva, que é o nirsevimab, que nós vamos falar um pouquinho mais para frente, no próximo slide, que é, então, e uma nova vacina também que está disponível para as gestantes, nós vamos comentar na sequência. Então, começando com o nirsevimab, que é um anticorpo monoclonal. Então, por isso que a gente fala que é uma imunização passiva, ou seja, são anticorpos que já são oferecidos de forma pronta para o paciente. E ele está, então, indicado para a prevenção da infecção pelo vírus sincicial respiratório nos pacientes que são grupo de risco, que incluem os lactentes, inclusive aqueles saudáveis, prematuros, com comorbidades, indígenas. Em alguns estados do Brasil, foi ofertado para todos os recém-nascidos desde 2024, mas a princípio a gente tem esses grupos prioritários. Lembrando que esse anticorpo, ele tem uma duração prolongada, de cerca de 5 meses. Então, em relação ao palivizumab, que era o anticorpo antigo que a gente utilizava, que exigia uma aplicação mensal, ele tem essa vantagem de cobrir toda a estação de circulação viral com uma única dose. Sendo que os estudos mostram até 75% na redução das hospitalizações por infecção por VSR. Nós temos também a nova vacina para o vírus sincicial, que é uma vacina inativada, produzida, então, com a proteína F recombinante do vírus sincicial pré-fusão. Ela é em esquema de dose única intramuscular e no Brasil ela já está padronizada para gestantes preconizada, na verdade, para gestantes entre 32 e 36 semanas de gestação.
e para idosos com mais de 60 anos. Infelizmente, ela ainda não está disponível no Programa Nacional de Imunização, podendo apenas ser encontrada na rede privada, mas os estudos de fase 3 dessa vacina mostram 82% de eficácia na prevenção de casos graves de vírus sincicial nos primeiros 90 dias de vida e 69% de proteção até os 6 meses, 69% de proteção até os 6 meses do lactente. Então, são dados bastante interessantes. Passando agora para o coronavírus, conhecido então como SARS-CoV-2, eu vou abordar, acho que eu teria inúmeras coisas para falar sobre esse vírus. No entanto, eu acho que eu vou trazer aqui o que eu acho que é mais relevante para essa apresentação, né? Que são, assim como eu falei para a influenza, né? A ocorrência de mutações com a geração de variantes e que, infelizmente, podem impactar na proteção das vacinas existentes. Então, novamente, isso implica na necessidade de atualização da vacina e vacinações periódicas, né? Também ocorre a reinfecção, é possível, né, pegar a Covid mais de uma vez, a maioria das pessoas, inclusive, a grande parte das pessoas, inclusive, já se reinfectou. Eu vou apenas mencionar a Covid longa, que é uma síndrome aí caracterizada por sintomas e sinais e sintomas persistentes meses após a infecção. Não vou me delongar aqui e entrar a fundo nesse tema, porque caberia aí uma outra aula, mas é importante o profissional de saúde lembrar dessa entidade que está relacionada desde sintomas pulmonares até sintomas neuropsíquicos após a infecção pelo vírus. Eu chamo a atenção aqui então, gente, para a importância da vacinação. Hoje nós temos a vacina bivalente disponível nos postos de vacina para as populações-chave, os grupos-alvo. E também ressalto o período de transmissibilidade, que também é de 7 dias, mas para os pacientes imunossuprimidos pode chegar até 20 dias. Então isso impacta mais no ambiente hospitalar, em que esses pacientes podem necessitar de um período maior de isolamento, de medidas de precaução e isolamento. E, gente, para além desses vírus, existem outros, como o vírus para-influenza, que é uma causa importante de laringite. Como eu mencionei, o rinovírus e o adenovírus são agentes importantes para o resfriado, as faringites, conjuntivites. O metapneumovírus, que é similar ao vírus sincicial respiratório, pode causar, então, esses quadros de bronquiolite. Então, agora nós vamos comentar um pouquinho sobre o diagnóstico clínico, né? Para que a gente possa manejar essas infecções, é fundamental a realização de um exame clínico detalhado, incluindo uma anamnese e um exame físico bem executados, em que o médico deve se atentar, não só o médico, mas o profissional de saúde deve se atentar para os sinais de gravidade. Então, para aquele paciente que apresenta taquipneia, né, que é a respiração mais ofegante, desconforto respiratório, baixa oxigenação. Gente, o uso dos exames laboratoriais deve ser feito de forma muito criteriosa. Na maioria das vezes, eles não são necessários para a elucidação do diagnóstico. E nós vamos comentar aqui um pouquinho quando que eles devem ser solicitados. Bom, diante então de um paciente que apresenta um quadro de uma síndrome respiratória, só mencionando aqui rapidamente, esse é um protocolo, gente, de doenças respiratórias agudas da Prefeitura de Belo Horizonte, que está disponível para acesso público e que é bem interessante, é muito didático e nos ajuda bastante na abordagem sindrômica
e estratificada desses pacientes. Então, diante de um paciente que apresente tosse com febre, que pode ser referida ou não, tá, gente? Às vezes o paciente é referida ou termometrada, perdão. E obstrução nasal, a primeira coisa que nós precisamos avaliar. Se esse paciente não tem outros sintomas, como a gente viu, né? A gripe, ela tende a ser mais exuberante, a síndrome gripal, assim como as outras síndromes clínicas. Então, quando eu estou diante de sintomas leves, muito provavelmente se trata de um resfriado comum. E aí nós vamos ter um manejo bem simplificado, basicamente com a utilização de medicações para controle de sintomas. Agora, esse paciente tem algum outro sintoma? Vamos avaliar. Então, se ele tem mais de 14 dias de duração, principalmente da tosse, com o gotejamento pós-nasal. O que é o gotejamento pós-nasal, gente? É aquela secreção que fica descendo no fundo da garganta, principalmente à noite, a hora que o paciente fica em decúbito. Será que eu então estou diante de uma sinusite? Lembrando, gente, que a maior parte das sinusites, elas vão ser virais. Vamos retomar aquele slide que nós comentamos no início. Nos primeiros até 10 dias de sintoma, a etiologia ela tende a ser viral, sendo que até uma parte, ali 30% dos pacientes podem persistir com tosse por mais tempo. No entanto, se esse paciente, após 14 dias, ele mantém tosse, gotejamento, sensação de peso na face, dor de cabeça, aí a gente vai pensar realmente numa complicação, numa evolução para uma sinusite bacteriana. A persistência também, aquela curva, né, de melhora dos sintomas seguida de piora também chama atenção para o diagnóstico de sinusite, e aí nós vamos manejar como tal. Quando a queixa do paciente, para além de tosse, febre, obstrução, envolve a odinofagia, a dor de garganta. Então, a gente vai precisar de avaliar, fazer uma inspeção da orofaringe. A presença, gente, de placas e petequias, ela é muito sugestiva de amidalite bacteriana, desde que o paciente não tenha sintomas catarrais. Então, se o paciente tem coriza e tem tosse, fala mais a favor de ser uma amidalite viral. Se esse paciente tem febre, dor de garganta, presença de secreção de placas e de petequias no palato, a gente deve pensar numa amidalite por estreptococo. Então, olha como que a anamnese e o exame físico já nos ajudam bastante a diferenciar uma situação da outra. A síndrome gripal, caracterizada além da tosse e da febre, ou o paciente tem dor de garganta, ou mialgia, ou cefaleia, a gente já comentou, e nós vamos falar um pouquinho da abordagem mais para frente. E por fim, nós vamos lembrar também da otite, né, onde o paciente vai ter dor de ouvido, otalgia, e na otoscopia eu posso ter hiperemia, abaulamento ou pacificação da membrana timpânica. Bom, gente, agora nós vamos para o segundo fluxograma, que é para o paciente que tem dificuldade respiratória. Lembrando, esse primeiro fluxograma, o paciente não tem nenhum tipo de desconforto. Aqui agora, ele vai, a gente separa, a gente utiliza o desconforto respiratório para diferenciar as síndromes clínicas. Então, agora o meu paciente tem dificuldade respiratória. De que tipo de dificuldade que eu estou falando? Então, aquele que apresenta estridor inspiratório. O estridor, gente, é aquele ruído metálico. A gente brinca que é como se fosse uma tosse de cachorro, né? Então, é um ruído que o paciente faz, ou quando ele fala, ou quando ele tosse. Aí a gente tem que pensar muito na laringite ou na epiglotite, né? Então, a rouquidão faz pensar muito no acometimento dessas estruturas. E lembre-se, gente, se o paciente tem sinais de toxemia, né? Então ele está
com alteração de sensório, muito inflamado, febre alta, com disfagia, a gente tem que pensar na epiglotite. São condições graves, que podem, inclusive, levar à insuficiência respiratória aguda e precisam ser prontamente reconhecidas. Além do estridor, nós podemos ter a chieira ou sibilância. E aí a gente pode estar diante de um episódio de bronquite aguda ou de bronquiolite, que a gente já comentou então sobre como diferenciar essas duas condições, ou até mesmo de um paciente asmático, né? O que é importante a gente avaliar nessas situações? A idade, a presença de outras pessoas asmáticas na família, a história de atopia ou alergias, né? Então, tem uma rinite, uma dermatite atópica, que mostra, então, que é uma criança ou um paciente que tem realmente uma hiperreatividade. E uma resposta positiva ao broncodilatador, né? Que também ajuda muito a falar a favor, por exemplo, de ser um indivíduo asmático, né? Então, esses critérios, eles vão nos ajudar a diferenciar, né? Se eu estou diante ali de um episódio só agudo mesmo, associado àquela infecção viral, ou se eu tenho uma condição também, uma tendência de uma hiperreatividade brônquica que vai caracterizar uma asma mesmo. E por fim, gente, se o meu paciente tem taquipneia, o que é importante eu avaliar concomitantemente? A presença de crepitações, os estertores, né, crepitantes, a broncofonia no exame físico, diminuição do murmúrio ou dos sons respiratórios, um raio-x de tórax alterado. Então, nós precisamos pensar numa pneumonia ou numa síndrome respiratória aguda grave. E aqui, a gente entra numa parte muito interessante, que é a utilização dos exames complementares. Como eu falei para vocês previamente, a gente tem que ter sempre o cuidado de quando solicitar esses exames. A gente, por exemplo, raio-x de tórax, a gente aprende muito na faculdade. Olha, se eu tenho uma opacidade formando consolidação com broncograma, isso é muito característico de infecção bacteriana. Por outro lado, se eu tenho um raio-x de tórax com infiltrado mais difuso, isso fala a favor de uma etiologia viral. Sim e não. Por quê, pessoal? Realmente, o padrão, como que eu posso dizer? O padrão patológico desses agentes é diferente. Então, a forma como um estreptococo causa uma infecção no pulmão é diferente de um vírus, né? Ou de outro micro-organismo atípico. No entanto, pessoal, é difícil fazer uma correlação entre o que anatomicamente está acontecendo ali dentro do pulmão e o que a imagem está me mostrando. Então, cuidado com essas extrapolações, porque, do ponto de vista de medicina baseada em evidência, a radiografia de tórax, ela cumpre um papel para diferenciar complicação, extensão de acometimento. Então, por exemplo, eu faço um raio-x e eu vejo um acometimento bilateral. Esse é um paciente preocupante. Eu peço um raio-x e eu vejo um derrame pleural importante, ocupando quase todo um hemitórax. Também é um paciente que vai requerer cuidados especiais. Tá? Então, a radiografia ela é muito mais importante para a avaliação das complicações e extensão do acometimento do que para nos ajudar a definir a etiologia. Da mesma forma, o PCR, a proteína C reativa. Aí a gente tem aquele pensamento, PCR até 100 é viral, acima de 100 é bacteriano. Também isso é uma extrapolação. A gente não tem muita dúvida, quando o PCR vem 200, 300, né? Essa é uma proteína de fase aguda, produzida em estados inflamatórios, que de fato, quando ela vem muito alterada, muito alta, sugere um acometimento bacteriano. Mas nós podemos ter PCRs aí menores do que 100, com envolvimento de bactéria. Então, ele também não serve de forma isolada para a gente poder definir a etiologia desse paciente, né? Então, aí, são exames interessantes que a gente deve utilizar para uma avaliação. Por exemplo, a ureia, que vai ajudar no score de CUB 65
a definir também a gravidade e o local ideal de tratamento desse paciente. Mas lembrando, a clínica é soberana e eu preciso sempre de uma abordagem sistêmica e sistematizada para poder atender esse paciente. Nós vamos falar um pouquinho dos painéis virais, né, agora. Então, com relação ao diagnóstico mais específico, né, o que nós temos disponível hoje no mercado? Nós temos os testes de antígeno, tanto para COVID quanto para influenza. A gente não utiliza, gente, aquele teste rápido de sangue, né? Por quê? Porque aquele teste foi completamente, a sua interpretação é completamente modificada após a vacinação e após uma infecção prévia. Ele detecta anticorpos de contato com o vírus, então não serve para diferenciar uma infecção aguda. Os testes rápidos, eles têm a facilidade de serem rápidos e muito disponíveis. Mas o RT-PCR, aí agora, gente, esse PCR não é proteína C reativa, é reação em cadeia de polimerase. É um teste de biologia molecular que identifica o material genético do vírus. E esse sim é o padrão ouro para o diagnóstico viral. Mas eles são um pouco menos disponíveis. Embora com a COVID houve uma ampla disseminação desses testes em todo o território, eles têm uma difícil execução, eles vão requerer uma estrutura laboratorial mais complexa. Então, por isso que o teste rápido ele é mais difundido, mas ele pode ter falsos negativos, os testes rápidos, principalmente nos períodos de baixa circulação do vírus. E por fim, gente, nós temos hoje também disponíveis os painéis multiplex, que testam simultaneamente diversos vírus, aqueles outros, inclusive, que a gente mencionou anteriormente. Ele é muito interessante para pacientes imunossuprimidos. Quando, por exemplo, um rinovírus, um adenovírus pode ter um impacto muito maior do que na população geral. Mas também são limitados, assim como o PCR, o RT-PCR, tem a limitação pelo custo e pela disponibilidade. Vamos então aqui passando já para a parte final da nossa conversa. O tratamento, gente, dessas condições, lembrando que a ênfase aqui que eu dei nessa aula foi para as infecções virais. Então, a gente não vai conseguir aprofundar, por exemplo, o uso de antibiótico, de antimicrobiano. Fica aí para uma outra oportunidade. Mas, inicialmente, a gente vai precisar de fazer o suporte clínico, ou seja, hidratar esse paciente, corrigir distúrbios hidroeletrolíticos de hidratação, oferecer oxigênio conforme a necessidade, tratar sinais e sintomas de febre, dor, a nebulização também, quando indicada, principalmente para o paciente em sibilância, ela é importante. E aqui, pessoal, nós vamos falar um pouquinho agora sobre o tratamento de algumas síndromes, né? Então, a bronquiolite, caracterizada por um episódio agudo de tosse e sibilância. A gente viu que quando esse paciente tem episódios recorrentes, outros sintomas de atopia ou história familiar de atopia, a gente tem que considerar o diagnóstico de asma. Mas bem, se eu tenho uma criança aí com menos de 2 anos, primeiro episódio de sibilância, a gente está então com uma provável bronquiolite. Aí, à direita, nós vamos então aplicar o score de gravidade, onde a gente vai considerar, a gente vai pontuar aí de 0 a 4 para cada um desses achados. Se os sibilos, eles estão durante toda a inspiração ou durante toda a expiração, a retração, a tiragem intercostal, a mesma coisa. Se vai ser intercostal, subcostal, supraclavicular, a intensidade, né? E a gente vai, a partir então de achados do exame físico, a gente vai fazer uma pontuação, sendo que valores acima de 6 já têm significância, já são bem significativos para uma criança que pode estar evoluindo aí com gravidade, né? A gente vai considerar também outros critérios, a oxigenação, especialmente se é acima de 92%. Tudo isso aí é importante para que a gente estratifique essa criança e faça então as primeiras medidas aí broncodilatadoras. A gente vai usar então um beta 2,
seja no espaçador, seja na micronebulização, e aí a gente vai então observar qual foi a resposta inicial para ver se essa criança vai ter condições de seguir no tratamento ambulatorial ou se ela vai precisar de uma hospitalização. Em relação à síndrome gripal ou SRAG, eu trouxe aqui o fluxograma do Ministério da Saúde. A gente já diferenciou essas duas síndromes clínicas. Eu acho que o mais importante aqui é a gente entender aqueles critérios que vão indicar a necessidade de uma monitorização numa unidade de terapia intensiva, como choque, disfunção orgânica, algum sinal de disfunção orgânica, seja rebaixamento de nível de consciência, hipoxemia, redução de diurese, hipotensão, insuficiência respiratória, instabilidade hemodinâmica. Qualquer um desses critérios indica, então, a necessidade de um acompanhamento sob monitorização. Se o paciente não tem nenhum desses achados para SRAG, ou se ele é um paciente que tem uma síndrome gripal, mas que pertence a algum grupo de risco, desses que estão na caixinha roxinha lá embaixo. Então, são indígenas, gestantes, puérperas, crianças especialmente abaixo de 2 anos, adultos com mais de 60, portadores de comorbidades, especialmente pneumopatias. Então, esses pacientes, além das medidas de suporte clínico, eles vão precisar de receber os antivirais. Bom, nós temos 2 antivirais aí no Brasil disponíveis, né? E recomendados pelo Ministério da Saúde, que é o oseltamivir para influenza e o nirmatrelvir, ritonavir para Covid-19. Bom, o oseltamivir, ele vai estar então indicado para o tratamento da influenza, idealmente devendo ser iniciado nas primeiras 48 horas. Até o 4º dia existe algum benefício, pode se estender aí, após esse período não mais. E o Paxlovid, né, que é o nirmatrelvir, ele está indicado também até o 5º dia para os pacientes com Covid-19, mas que não precisaram de internar por essa condição. Então, ele é para uso ambulatorial, ou seja, se o paciente internou por causa da Covid, motivado pela Covid-19, já não tem indicação, porque ele previne o agravamento. O problema dessa medicação são as interações medicamentosas, né? Então, gente, tem que lembrar, se vai prescrever o Paxlovid, tem que lembrar de olhar todas as medicações que o paciente usa, principalmente idosos, que costumam usar uma série de medicamentos, porque existem interações que vão necessitar de ajuste de dose ou até mesmo suspensão temporária dos medicamentos. E eu trago aqui uma menção sobre a necessidade de uma avaliação mais custo-efetiva, por quê? Essa é uma meta-análise muito interessante que foi publicada no JAMA, no início do ano de 2025, e que mostra, gente, que o oseltamivir, esse estudo, que é na verdade uma meta-análise de diversos estudos, mostra que na verdade não há uma redução de mortalidade, admissão hospitalar ou tempo de resolução dos sintomas. Mas o Ministério da Saúde do Brasil ainda utiliza essa medicação no nosso PCDT, Protocolo de Diretrizes Clínicas. Então, gente, apesar desses estudos que são bastante desanimadores em relação ao uso, o impacto real dessa medicação, as nossas diretrizes ainda recomendam o uso para o grupo de risco dentro desse período aí que nós comentamos. O Baloxavir é uma medicação que parece ser superior nessa meta-análise, mas que infelizmente não está disponível no Brasil. O Paxlovid, gente, ele segue aí a mesma tendência, sendo que os estudos de vida real, feitos então já com mais tempo de utilização dessa medicação, mostram também que houve uma redução, houve uma diminuição da redução de risco de agravamento que inicialmente, que era proposta nos estudos iniciais.
já também questionando a eficácia dessa medicação. Então, a minha sugestão, individualizar caso a caso. Trouxe aqui o diagnóstico diferencial de lembrar, então, em relação às infecções virais, lembrar também da possibilidade com a infecção ou superinfecção por bactérias, insuficiência cardíaca, asma, DPOC, tromboembolismo, coqueluche, né, que eu não coloquei no slide, mas que a gente teve também uma explosão de casos de coqueluche, que é aquela tosse aí com mais de 2 semanas, várias incursões, o indivíduo num acesso de tosse, ele tem várias incursões, né? Às vezes ele pode ter até vômito após, então lembrar da coqueluche também. Os antibióticos, quando prescrever? Usar apenas se eu tiver suspeita de com a infecção bacteriana, eu não tenho receitinha padronizada, então não tem esse negócio de sair com clavulin só porque está com uma gripe. A gente precisa de educar o nosso paciente de que, se não há indicação de uso de antibiótico, ele não deve ser fornecido. Por quê? Porque ele vai ser prejudicial, porque ele vai levar à seleção de bactérias resistentes e no momento que o paciente precisa do antibiótico, ele não vai fazer efeito. Então, a gente precisa de ter esse papel educativo com o paciente. A gente pode utilizar, gente, alguns critérios clínicos, laboratoriais, para ajudar a diferenciar. Eu já comentei um pouco das limitações, né, que a gente tem. Eu trouxe aqui a procalcitonina, que é muito legal, né, os estudos, ela tem uma melhor especificidade para as infecções bacterianas, de acordo com os estudos, mas ela é mais interessante na verdade, para a retirada do antibiótico. Não é disponível, né, na maioria dos serviços, mas quando disponível é uma ferramenta muito legal, principalmente para definir esse momento aí de retirada do antibiótico. Preciso também mencionar as medidas não farmacológicas, né, gente, que nós já estamos cansados de saber, etiqueta respiratória, então, se vai tossir, se vai espirrar, não levar as mãos ao rosto, utilizar os antebraços, higienizar as mãos, porque são elas que transmitem esses micro-organismos, utilizar máscaras durante situações de surtos em unidades de saúde, surtos ou aumento de casos, coisas que a gente já ficou bastante familiarizada aí por causa da Covid, né? Lembrando, gente, então, que a SDRAG, ela é uma condição de notificação obrigatória. A vigilância epidemiológica, ela faz a monitorização sentinela dos principais vírus circulantes para poder definir, então, quais são as políticas de saúde ideais para abordagem, né, desses casos. Então, é muito importante notificar. Eu trago aqui essa iniciativa, lembrar também, né, da One Health, que é uma interface entre saúde humana, animal e ambiental. Então, assim, não existe saúde, gente, sem preocupação com o meio ambiente, né? Então, a gente tem que prevenir as pandemias zoonóticas, ou seja, que se originam através do contato dos seres humanos com os animais. Haja visto o que aconteceu lá no sul, que a gente viu com relação à gripe aviária, né? Então, a gente precisa de realmente entender que é uma só saúde e que não existe como a gente falar de saúde humana sem preocupar com o nosso ambiente. Para finalizar, eu trouxe aqui 3 casos clínicos. O primeiro de um lactente de 7 meses que tem tosse, febre, gemência e saturação de 88%. Gente, lembrar que nessa idade, o diagnóstico de bronquiolite por vírus sensicial é muito importante. O que falaria muito a favor nesse quadro aí? A presença de sibilância, tá bom? A saturação, gente, de 88%, ela chama atenção para a necessidade de um suporte ventilatório, tá? E a observação desse pacientinho aí sob regime hospitalar. Então, eu acho que são os pontos chaves desse caso. No caso 2, é uma idosinha com influenza A. Então, ela tem febre alta, queda do estado geral, tosse seca. E aí tem um painel positivo para a influenza A. Qual que é a mensagem aí para esse caso?
o uso do oseltamivir. Lembrar que por ela ser uma idosa, ela entra no grupo de risco. Mesmo com a limitação que a gente tem das meta-análises mostrando que o benefício pode não ser tão grande quanto a gente imagina, mas o nosso protocolo ainda recomenda. E aqui, um adulto jovem com Covid-19 leve, fez um teste rápido, veio positivo, estava apresentando cefaleia, dor de garganta, febre. Lembrar, gente, que nesse caso eu não vou prescrever antibiótico, eu vou fazer sintomáticos e manter esse paciente afastado aí das suas atividades por um período pelo menos de 7 dias, a partir do início dos sintomas. Por fim, então eu deixo para casa algumas mensagens finais. Primeiro, gente, a necessidade de uma abordagem estratificada, né, baseada nas principais síndromes clínicas, na presença de critérios de gravidade que vão nortear então aí o nosso tratamento. Além disso, pessoal, temos que lembrar que os casos graves precisam de ser notificados para que as autoridades possam então determinar as melhores políticas de saúde para o combate às síndromes respiratórias infecciosas. Importância de conversar com o nosso paciente sobre a atualização do cartão vacinal, o uso racional ou criterioso dos recursos tanto diagnósticos quanto terapêuticos, evitar o excesso de pedidos de exames e do uso de antibióticos para situações onde a infecção por bactéria não é importante e sempre oferecer o diagnóstico precoce e oportuno, porque é isso que vai salvar a vida do nosso paciente. Com isso, então, eu finalizo a minha apresentação, deixo aí o meu contato e sigo à disposição para a gente poder conversar aí futuramente.